lista de presenças o favor de se sentarem para verificarmos o quórum. Faltam 27 cadeiras. Faltam 27 cadeiras? Esta vai eu sei que sim, mas a questão da publicidade dos atos é diferente. Os órgãos legislativos são pronto, ok, mas com o tempo, mas não sabe mal em pau. Só quero ter aceso o senhor para ter cadeiras para todos os senhores deputados. Rapidamente, consegue-se? Senhores deputados, houve aqui uma dúvida técnica, mas já está esclarecida, que foi colocada pelos serviços no sentido se esta sessão seria pública ou não. Inequivocamente, a sessão é pública por definição legal. Todas as sessões da Assembleia Municipal são públicas, pelo que eu julgo que há cadeiras insuficientes. O que me leva neste momento a fazer um pedido um pouco estranho, que é as pessoas que não são deputadas e que estão sentadas em cadeiras, não se importam de ir lá para trás, mesmo sem cadeiras, já vêm mais cadeiras, mas para não atrasarmos os trabalhos. Eu peço-vos desculpa, pormenor técnico, mas é muito relevante. Assinar. Portanto, também já foram providenciar mais cadeiras. Peço desculpa deste pequeno pormenor, mas já terão mais cadeiras. Os senhores deputados, se puderem, e se aproximando dos vossos lugares. Ô Inês, podiam assinar no fim, para a gente começar a reunião? Não se importam? Assinam no fim. Pronto. Senhores deputados, julgo que estamos em condições. Há alguns senhores deputados que ainda não assinaram. Eu solicitava que assinassem no fim, para não atrasarmos mais os nossos trabalhos. Estamos em condições, já confirmei que há quórum. Peço às pessoas, neste momento, como não temos cadeiras suficientes, peço às pessoas que não são deputadas, que fiquem lá atrás ao fundo da sala, para nós podermos distinguir bem o público e os eleitos. Senhores deputados, estamos aqui reunidos, como sabem, para eleger a mesa, é o que está previsto na lei. A reunião é pública, como eu já referi, todas as reuniões dos órgãos deliberativos autárquicos são necessariamente públicas. O regimento pelo qual nos vamos seguir é naturalmente o regimento que está em vigor, que é do anterior mandato, mas está em vigor, e aquilo que eu neste momento ponho à consideração da Assembleia é perguntar se alguma força política ou algum senhor deputado tem uma lista para apresentar para a mesa. O nosso regimento prevê a eleição por lista e não uninominal. E, portanto, pergunto se há apresentações de lista. Senhor deputado, faça favor. Não se importa vir aqui ao microfone? Senhor deputado Rui Paulo Figueiredo, Partido Socialista. Caras e caros deputados, boa tarde a todos. Arquiteta Helena Roseta. Em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista e também numa proposta subscrita pelo Grupo Municipal do PSD, nós tínhamos uma lista para apresentar, que eu faço entrega na mesa. E a lista proposta
é para Presidente da Assembleia Municipal a deputada municipal Helena Roseta, independente do Movimento Cidadãos por Lisboa, eleita nas listas do Partido Socialista. Para Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal de Lisboa, deputado municipal José Leitão, do Grupo Municipal do Partido Socialista. E para Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Lisboa, a deputada municipal Margarida Saavedra, do Partido Social Democrata. Nós achamos que é uma proposta representativa, no sentido em que tem a diversidade plena desta Assembleia Municipal. Vários deputados não filiados em nenhum partido político são eleitos nesta Assembleia Municipal e, por isso, também no compromisso no quadro da coligação que venceu as eleições, do acordo coligatório, nós propomos a arquiteta Helena Roseta. E, em seguida, o critério foi os 2 grupos municipais com maior número de eleitos, de modo a garantir a pluralidade e a diversidade desta Assembleia Municipal. E, para já, de um modo muito sucinto, é a apresentação da lista que nós temos, subscrita por mim e pelo deputado municipal Sérgio Azevedo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, Srs. Deputados, há mais alguma lista para apresentar? Há mais algum Sr. Deputado que queira apresentar alguma lista? Não vejo sinal na Assembleia. Peço, neste momento, então, pergunto, Srs. Deputados, se há algum Sr. Deputado que se queira pronunciar sobre este tema, que é o tema único. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito boa tarde, senhores deputados e deputadas. Eu sou Carlos Silva Santos, do PCP, e, naturalmente, não poderia, perante esta apresentação de uma proposta unilateral, enfim, não deixar de questionar qual é o seu conceito de representatividade plena ou de pluralidade. Digamos que, ao contrário da tradição democrática desta Casa, a mesa teve uma pluralidade de 3 partidos, pelo menos nos mandatos anteriores. E também sabem, os senhores deputados, pelo menos os que participaram, que foi tradição do PCP não ter aceito nunca ter feito parte de uma mesa onde não tivesse o terceiro elemento, quer quando foi convite pelo PS, quer quando foi convite pelo PSD. Por isso este conceito é estranho. Acho que a mesa não melhora nem fica com a garantia de democraticidade. Penso que todos ouviram o Presidente António Costa dizer claramente que esta questão da democracia não se esgota na ditadura da maioria. Portanto, é claramente uma situação que não foi nem ao menos discutida ou apresentada ao PCP. É uma tentativa de exclusão, de marginalização e, claramente, virando para si, é começar mal com um preconceito anticomunista de que não haveria razões nos tempos presentes de o desenvolver. Penso que seria bom, numa casa destas, que não seja este o primeiro de muitos outros em que diz nesta casa só há Partido Socialista ou seus independentes e do PSD e dos seus amigos. Penso que teve vantagem. Não há nenhuma regra, nenhuma crítica à nossa representante na mesa, que inclusive, pela anterior Presidente, mereceu uma evocação em sessão pública que assistimos, mas não ouvimos. Também para dizer isto, é uma crítica também importante, os deputados eleitos para a Assembleia Municipal, pelo menos na área onde estávamos, não ouvimos sequer uma palavra da ex-presidente, porque não havia som. E apesar de termos denunciado essa situação. Portanto, isto veio a propósito de dizer não há razão. E eu achava que gostava de ouvir a opinião dos demais deputados, se acham bem, e se é correto, esta exclusão da CDU em geral e do PCP em particular, desta composição da mesa da Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer usar da palavra? Eu peço, neste momento, à Assembleia que façam sinal se pretenderem usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, arquiteta Helena Roseta.
O Bloco de Esquerda, na constituição de uma lista para a mesa que integrasse as 3 forças maioritárias, não estaria sequer representado. Parece-nos que está aqui a ser feita uma interpretação daquilo que foi o processo de eleição e da apresentação de listas que não corresponde àquilo que foi o processo eleitoral. Ou seja, o Partido Socialista integrou nas suas listas, como obviamente faz parte da sua liberdade, os independentes que entendeu, dos movimentos que entendeu. Não estamos, contudo, a falar de uma coligação de partidos políticos e, portanto, há aqui assim uma diferença entre o que é a lista do Partido Socialista com os independentes que integra, que podem ser, obviamente, e constituir-se como entenderem. E, portanto, esta ideia de que existe uma representatividade de 3 grupos não é assim. Devo dizer que nos processos de constituição de mesa de outros espaços parlamentares, nomeadamente a Assembleia da República, os independentes dos diferentes que integram as listas dos partidos não são entendidos como um grupo à parte que mereça uma representação na mesa da Assembleia e, portanto, porque estamos a falar da necessidade de assegurar, enfim, a lealdade, o cumprimento de regras e uma certa transparência na forma como vamos estabelecer as nossas discussões daqui em diante, eu creio que seria mais saudável que tivéssemos em conta aquilo que foi a natureza da apresentação das candidaturas dos partidos, com as escolhas que fizeram ao processo eleitoral, e, portanto, o Partido Socialista tem independentes no seu seio e excelente, mas apresenta então uma pessoa para a mesa da Assembleia e as outras forças políticas, por ordem de representação, como é que a nossa tradição, integrarão essa mesma lista. Parece-nos que esta é a forma, enfim, mais cordata de organizar os nossos trabalhos daqui para a frente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, faça favor, Partido dos Animais, creio eu. Ainda não fixei o seu nome, peço desculpa. Faz favor, tem uso da palavra. Partido PAN. Sra. Arquiteta, Srs. Deputados municipais, relativamente a este assunto, eu apenas quero dizer que estranho que na primeira sessão em que se reúne esta Assembleia apareça logo como primeiro elemento a entrega de uma lista. Quer dizer, acabámos agora de assinar o nosso compromisso de tomada de posse. Eu não conheço ninguém e sou confrontado com uma lista de pessoas que, obviamente, eu não conheço. E, portanto, isso não me parece cordial e, como tal, gostava de deixar registado isso. Não que tivéssemos, obviamente, qualquer expectativa nesse aspecto, mas não me parece bonito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto mais a algum deputado que quer usar da palavra. Sra. Deputada Ana Gaspar, independente nas listas do PS. Boa noite a todas e a todas. Eu queria apenas dizer que, queiramos ou não, o MUDPOLI avança e a expectativa legítima dos partidos políticos, sem os quais a democracia portuguesa e as outras não se faz, não se esgota. E sim, neste momento, e não temos pena, existem movimentos de cidadãos, existem independentes. Penso que é só experimentar. É só isto. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Vítor Gonçalves, do grupo, ainda não estão constituídos os grupos, mas eleito pelas listas do PSD. Senhores deputados, eu já irei responder a algumas interpelações que me foram feitas, mas naturalmente reservo-me para o fim. Sra. Arquiteta Helena Roseta, dar a palavra a todos os deputados. Eu, de certa forma, também fui surpreendido com a apresentação desta lista, soube há pouco tempo que ela iria ser apresentada, e reconheço, de alguma forma, alguns argumentos positivos naqueles em que revelam que, de facto, não há aqui uma arrebentação, como era costume, em relação à mesa da Assembleia. Desde que eu pertenço à Assembleia Municipal, praticamente em todas as legislaturas, haveria representantes na mesa das 3 maiores forças políticas. Eu penso que deveria ser sido esse o critério a utilizar. E reconheço também que a qualificação de independente, neste caso, não colhe, na medida em que, se de facto houve por este país fora muitas listas de independentes e muitos independentes conseguiram ganhar as eleições para as câmaras municipais, foram listas próprias, constituídas com o nome, com siglas, e não foram listas encobertas ou misturadas com partidos políticos. É completamente diferente. A arquiteta Helena Roseta foi escolhida como a representante do Partido Socialista para a mesa para Presidente da Assembleia Municipal. Foi assim que foi entendida por toda a gente, e não foi de outra forma.
e, portanto, é do Partido Socialista que ela aqui está a representar. Portanto, mais uma vez, eu reconheço que, de facto, a situação não é comum e gostaria muito mais que ela fosse heterogénea, como tem sido no passado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, podem bater palmas, Srs. Deputados. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer usar da palavra. Não vejo sinais. Bom, então, dizer 2 ou 3 coisas, na medida em que fui pessoalmente interpelada. O Sr. Deputado do Partido Comunista respeita os seus argumentos, naturalmente. O Sr. Deputado considerou que era uma manifestação de anticomunismo primário. Penso que isso não é justo e não é correto da sua parte, mas isso fica com quem o diz. Talvez não tenha dito o primário. Fica com quem o diz, Sr. Deputado. Sr. Deputado, muito bem. Ficamos a saber que há essa distinção semântica, as coisas são, a semântica é importante e fico esclarecida, mas naturalmente é a sua posição e, portanto, respeitamos as posições uns dos outros, como é timbre numa Assembleia Democrática. A Sra. Deputada Ana Drago e o Sr. Deputado Vítor Gonçalves questionam o meu estatuto nesta Assembleia. Eu sou a cabeça de lista da lista mais votada e fui na lista indicada como independente. E, se os senhores deputados forem ler a lei ou o regimento, aqui está escrito: os deputados que não integram qualquer grupo municipal comunicam o facto ao Presidente da Assembleia e exercem o seu mandato como deputados independentes. Isto ainda não aconteceu, só poderá acontecer quando houver a comunicação formal da constituição dos grupos municipais, mas desde já ficam a saber que eu não integrarei o grupo municipal do Partido Socialista e que exercerei meu mandato como deputada independente. Foi nessa qualidade que me candidatei e isso foi público e notório, não foi nada às escondidas, ao contrário do que foi aqui insinuado. Ao Sr. Deputado do Partido dos Animais, quero esclarecer o seguinte: esta obrigação de reunirmos a correr e de elegermos a mesa não é uma vontade nossa, está na lei desde o princípio da primeira legislação sobre as autarquias locais, primeira lei eleitoral e a primeira lei das competências, que logo a seguir à instalação há uma primeira reunião para eleger a mesa. E, portanto, é por essa razão que o senhor é confrontado, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, eu não estava em exercício de funções, achei que não devia estar a contactar os senhores deputados todos a explicar como é que as coisas se passariam, presumi que pudessem ir ler a lei ou, enfim, tivessem alguém que vos pudesse fazer chegar essa informação. Peço desculpa se houve falha, não é intencional, do ponto de vista da comunicação, até porque a Sra. Presidente Santo deixou a documentação para ser entregue, talvez pudesse ter sido entregue mais cedo, mas, enfim, todas estas coisas têm os seus aleás. Uma coisa é certa, estamos aqui reunidos na sequência imediata da sessão da instalação, porque a lei assim o exige. E a lei também diz que a eleição da mesa pode ser por lista ou uninominal, conforme o regimento. O regimento que nós temos, que era o que já tínhamos, que é o que está em vigor, diz que a eleição da mesa na Assembleia Municipal de Lisboa é por lista. E, portanto, os partidos eram livres, os deputados eram livres de falar uns com os outros. Compreendo o seu problema por estar isolado e não ter tido essa oportunidade, Sr. Deputado, mas certamente irá ter, agora no decurso do mandato, a oportunidade de falar com os seus colegas deputados das várias bancadas para naturalmente, poder inteirar-se de como pode agir em nome da sua força política com efetividade e não ser, enfim, confrontado com uma situação que desconhecia. Portanto, queria dar esta explicação. Senhores deputados, se não há mais pessoas inscritas para falar, eu queria explicar ainda uma coisa importante, que é o seguinte: a questão dos grupos municipais só funciona a partir do momento em que comunicam à mesa. Portanto, eu pedia aos senhores deputados eleitos que verificassem os grupos que se vão constituir e que fizessem chegar à mesa no mais curto prazo quem são os senhores deputados que constituem cada grupo e quem é o representante desse grupo. Isto é muito importante para que a mesa que vier a ser eleita, se esperemos que seja, possa chamar os representantes dos grupos e possa começar a organizar os trabalhos da Assembleia. Neste momento não o podemos fazer porque não existe, para já ainda não existe mesa, mas também não existe indicação de quem são os representantes dos vários grupos. Os senhores deputados que estão aqui pela primeira vez talvez não saibam isto, mas as coligações eleitorais desaparecem também no ato das eleições e, portanto, as forças políticas ou partidos que integraram as coligações constituem-se em grupos autónomos e, portanto, é essa diversidade que irá surgir logo que a comunicação dos grupos municipais seja feita e estamos a trabalhar no sentido de garantir que todos os grupos municipais tenham espaço, instalações e o apoio necessário para poderem desempenhar as suas funções. Senhor Deputado, faça favor. Tem que vir aqui, senão não fica registado, eu peço desculpa. Depois, na Assembleia, talvez isto seja mais expedito.
Só queria fazer uma correção relativamente ao nome do nosso partido e que fique para futuro. É o Partido pelos Animais e pela Natureza, certo, em que nos animais se incluem os humanos e os não humanos. Muito bem. E, portanto, dizer-se apenas o Partido dos Animais, achamos que é um bocadinho abusivo. E tem toda a razão, e o erro foi meu, e fica a retificação feita, e passarei a dizer o nome correto do partido. Peço desculpa pela minha incorreção. Não foi intencional, não foi intencional. Senhores deputados, sendo assim, se não há mais pedidos de palavra, vamos... Senhor Deputado Modesto Navarro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Como, digamos, interveniente ativo das duas últimas eleições, queria aqui deixar este depoimento. Foi há 8 anos termos sido contatados pela então eleita Presidente da Assembleia Municipal, que nos propôs integrar a mesa como um segundo secretário, excluindo o Partido Socialista. E nós não estivemos de acordo. E falámos com o Partido Socialista e a resposta que demos foi que só integraríamos a mesa se a mesa fosse pluripartidária e, portanto, tripartida. A resposta da Presidente, e quero aqui evocá-la com muita consideração, Paula Teixeira da Cruz, foi que o PSD não estava de acordo com a ida do PS para a mesa. E nós não aceitámos o lugar e a mesa foi preenchida por 3 membros do PSD, durante um mandato. Há 4 anos foi o Partido Socialista que nos contatou e marcou connosco uma reunião para nos propor a vice-presidência da mesa, excluindo o PSD. E nós não aceitámos essa proposta, porque continuámos a entender, sempre defendemos, foi com o João Amaral, foi com presidentes da Assembleia Municipal antes, sempre defendemos que devia ser pluripartidária e representativa, integrando as 3 forças políticas mais votadas. E nessa altura o Partido Socialista cedeu, digamos, à nossa contraproposta, aceitou-a e realmente o PSD integrou a mesa como vice-presidente da mesa, porque era a segunda força mais votada. E nós, como a terceira força, assumimos o cargo, digamos, de segundo secretário, segunda secretária, aliás. E creio que a mesa correu bem, foi participada e creio que este espírito e esta experiência devia ter sido respeitada. E não sendo, é, digamos, uma nuvem pesada já sobre a Assembleia, a nova Assembleia, que de facto não se justificava. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Nunes da Silva. Deputado independente nas listas do Partido Socialista. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu penso que uma pessoa que esteve agora presente na tomada de posse do Presidente António Costa, na primeira entrevista que deu depois de ter sido eleito, chamava a atenção que, de facto, os partidos, se não conseguissem perceber o que estava a passar no país relativamente à importância dos movimentos independentes e dos cidadãos independentes a fazerem política, não tinham percebido nada do que estava a passar. E o que está aqui é uma questão política a esse nível. O que está aqui é uma questão política a esse nível. Porque não se trata de dizer que temos uma representatividade na mesa alargada a toda a gente, porque não é verdade. Há outras forças políticas que já tiveram grandes votações e que também não tiveram presentes nas mesas anteriores. Inclusivamente, quando o PS e o PC estiveram coligados a governar a Câmara, acabaram sempre por integrar na mesa um representante do PS e um do PC, porque reconheciam haver essa diversidade dentro da mesma coisa. E o terceiro era o PSD. Mas poder-se-ia dizer, com o mesmo argumento que foi aqui utilizado, se a coligação era PS e PC, bastava indicar uma das pessoas, porque já representava a lista coligada aqui dentro. Portanto, a diferença que aqui está é saber se vamos manter o monopólio partidário na composição e na gestão da Assembleia Municipal ou se reconhecemos de uma vez por todas que há cidadãos independentes, que esses cidadãos independentes têm direito a ter representatividade e a mesma dignidade que aqueles que são eleitos com obediência a partidos políticos. Não estamos aqui contra uma coisa ou contra a outra, mas é de reconhecer os mesmos direitos. E acho estranho que, desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda, que tem feito essa campanha ao nível nacional, neste momento, quando as coisas se põem perante a realidade dos factos,
não conseguia perceber de que lado é que deve estar. Muito obrigado. Muito obrigada. Sra. Deputada Ana Drago, faça favor. Já lhe vou dar a palavra a seguir. Eu não sei o seu nome. Depois já dirá. Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada pela palavra. Eu creio que, enfim, é um desperdício gastarmos esta tarde bonita de Lisboa nesta discussão procedimental. Eu creio que nós temos que nos entender sobre as legitimidades que aqui temos. O Bloco de Esquerda tem, e é verdade, esta tradição de valorizar particularmente os movimentos de cidadãos, exatamente pela sua capacidade de articulação, de trazer novas propostas, e somos certamente, enfim, observadores atentos daquilo que é o movimento de cidadãos que se tem apresentado em Lisboa e que tem protagonistas nesta Assembleia Municipal, e ainda bem. O reconhecimento dessas pessoas, do seu passado, do seu protagonismo, até de terem pertencido a partidos políticos, é certamente uma mais-valia, e foi até reconhecida pelo Partido Socialista, no sentido em que a arquiteta Helena Roseta foi a cabeça de lista, nessa mesma lista que integrou independentes à Assembleia Municipal, e todos aqui temos certamente os mesmos direitos e respeitaremos todos uns aos outros pelo mandato legítimo que nos foi dado pelos eleitores. Eu creio que nós estamos a discutir uma questão diferente, e a questão é se nós tentamos respeitar, obviamente que o voto aqui será maioritário e a mesa será escolhida, a ideia de que a mesa deve refletir o máximo de forças políticas que foram apresentadas aos cidadãos. E, portanto, nós tomamos como referência essencial a constituição de listas que foram apresentadas pelos diferentes partidos. O Fernando Nunes da Silva bem sabe o meu carinho pelos movimentos sociais. Há, contudo, uma diferença que é uma diferença legislativa, que é os partidos políticos podem apresentar-se a eleições para esse exercício dos cargos políticos, porque os seus estatutos são verificados pelo Tribunal Constitucional em termos daquilo que é a consonância com as regras democráticas. Porque, na verdade, os partidos políticos são organizações de cidadãos que se movem por sentidos políticos, mas têm esta diferença, têm uma organização estatutária que é fiscalizada em termos de regras democráticas, e eu creio que nós devemos respeitar também isso mesmo. O que eu creio que deveria ter sido aqui, assim, respeitado pela maioria, que tem, obviamente, creio eu, até o dever de ter a iniciativa de apresentar esta lista, é respeitar aquilo que foi o voto dos eleitores, ou seja, há um conjunto muito relevante de deputados municipais que são independentes e que integraram a lista do Partido Socialista, que organizarão o seu trabalho como bem entendem, e ainda bem, mas que na constituição da mesa tivéssemos o máximo de pluralidade de escolhas e, na verdade, no boletim de voto, aquilo que aparecia era o voto no Partido Socialista, apesar de integrarem movimentos de cidadãos. E, portanto, eu acho que nós deveríamos respeitar isso, ter na mesa, mas isto é uma opinião política e a maioria dos deputados irá decidir, ter na mesa a representação mais alargada dessas escolhas dos eleitores feitas nas listas, não individualmente, porque senão poderíamos cair aqui assim no absurdo de cada lista que foi eleita por um partido, por uma apresentação de um partido, se constituírem diferentes grupos municipais conforme os entendimentos dos seus deputados. E eu creio que isto é perverter um bocadinho as coisas, e exatamente em nome dessa pluralidade, e para termos aqui assim uma lógica de lealdade no trabalho uns com os outros, ter esse alargamento. Ao máximo de forças, o Bloco de Esquerda nem entrará nessa mesa, não é por isso que está a fazer essa discussão. Creio que nós deveríamos ter exatamente a representação das 3 maiores listas que foram votadas para esta Assembleia Municipal. E não é desrespeito nenhum à forma como os cidadãos se organizam e integram as diferentes listas para serem eleitas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Aqui o Sr. Deputado tinha pedido a palavra, faça favor. Eu não sei o seu nome ainda, peço desculpa. João? Mas ele já se vai identificar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu chamo-me João Pinheiro, fui eleito nas listas do Partido Socialista. Eu queria apenas salientar, portanto, que é um facto que a proposta de composição da mesa que foi apresentada integra 3 representantes de grupos municipais que funcionarão com autonomia. Também é um facto que não existe nenhuma regra legal escrita que vincule uma mesa a ser constituída de acordo com a expressão dos mandatos populares. Também é um facto que, por estes dias, em centenas de municípios do país, são constituídas mesas com diversas composições, umas de um único partido, outras de 2, outras de 3. Portanto, há uma pluralidade que tem que ser respeitada. E, portanto, parece-me excessivo qualificar desde já esta proposta e antecipar
que o exercício de funções desta mesa, que continuará a ser responsável perante toda a Assembleia no seu funcionamento e desse modo poderá continuar a ser controlada, considerar que essa proposta terá uma nuvem por cima e que estará prejudicada no seu funcionamento. Portanto, permitam-me partilhar essa opinião. O Sr. Deputado Miguel Coelho também pediu a palavra. E ia pedir aos senhores deputados para sermos concisos, uma vez que isto é um tema, enfim, é um tema vasto, mas é um tema que já está apresentado, os prós e os contras, e, portanto, pedia a vossa concisão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não vou falar concretamente sobre a lista que está aqui agora, naturalmente sou solidário com o meu partido, mas apenas para referir que, em relação à narrativa anterior, aqui relatada ao Sr. Deputado Modesto Navarro, eu não confirmo que tenha proposto ao PCP a integração na mesa da Assembleia Municipal há 4 anos atrás, e era eu o líder do PS nessa altura, excluindo o PSD. É só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, vamos progredir. O Sr. Deputado Modesto Navarro quer responder. Faça favor. Só a bem da verdade, porque eu confio muito nos dirigentes do Partido Comunista Português. E, portanto, é o dirigente Carlos Chaparro que reúne em São Pedro de Alcântara, na sede do Partido Socialista, exatamente com Miguel Coelho, então reeleito na Assembleia Municipal, e é feita essa proposta que ele leva ao coletivo da Assembleia Municipal, do PCP. E é essa proposta que nós analisamos em profundidade, devo-vos dizer, e a resposta que demos foi exatamente essa. É que não aceitávamos integrar uma mesa que excluísse o PSD. E foi nesse debate e nessa discussão política que o PS integrou, efetivamente, o PSD na lista para a Assembleia Municipal. Esta é que é, efetivamente, a verdade. Muito obrigado. Senhores deputados, estão apresentadas as posições de cada senhor deputado, de cada força política que se quis pronunciar. Penso que podemos passar à votação. Eu quero fazer apenas aqui uma correção de natureza formal. Como já disse, os grupos municipais ainda não estão constituídos. Neste momento, e nos termos da legislação e do regimento em vigor, só podem constituir grupos municipais os senhores deputados que estiverem ligados a um partido político. Não está previsto grupos municipais que não sejam de partidos políticos. Há um caso que temos que vai ter que ser considerado, mas isso entrará na alteração regimental, o caso do senhor Presidente da Freguesia do Parque das Nações, que foi eleito autonomamente, e está aqui por inerência, foi eleito por um movimento que se apresentou como tal. Portanto, isso iremos, certamente em sede de regimento, no decurso dos nossos trabalhos, iremos debater estas nuances, mas apenas para que não fique a ideia que está previsto neste momento que os deputados independentes e eleitos em listas de partidos podem constituir-se em grupos municipais. Isso não está adquirido, não está escrito em lado nenhum e nunca existiu. E, portanto, é assunto daqui para a frente, veremos como é que as coisas se passarão, mas, pela minha parte, podem ter a certeza, senhores deputados, que eu serei muito escrupulosa e certamente que as pessoas indicadas pelo PS e pelo PSD para me apoiarem na mesa, serei muito escrupulosa no cumprimento da legalidade. E peço a todos que, se virem que, em algum momento, nós estamos a ferir ou o regimento em vigor ou alguma disposição legal, que nos alertem. Eu não sou jurista, uma das pessoas indicadas na mesa, a Sra. Deputada Margarida Saavedra, também não é, apenas o Sr. Deputado Zé Leitão é jurista e, portanto, podemos ter lapsos e lacunas. Portanto, peço a vossa colaboração e a vossa compreensão. Mas daquilo que é a nossa experiência, seremos muito escrupulosos no cumprimento da legalidade. Portanto, o que aqui assistimos hoje foi uma discussão política livre, em que os partidos e as forças políticas se pronunciaram em termos de legalidade. Esta lista não está ferida de qualquer espécie de qualquer espécie de mácula em termos de legalidade, não está ferida de qualquer espécie de mácula à luz do regimento. Portanto, eu, como Presidente em exercício, aceito a lista, não há mais listas para votação e, portanto, o que me compete neste momento para fazer progredir os nossos trabalhos é colocar a lista à votação e os senhores deputados votarão em consciência. O escrutínio é por voto secreto, na urna, portanto, não é votação nominal, portanto, eu presumo que não tem que ser chamados os deputados um a um, não sei como é que isso é habitualmente feito. Não é preciso chamados, é distribuídos os votos e as pessoas... Sim, descarrega-se aqui, sim. Pronto, façam favor então de distribuir os votos para os senhores deputados depois poderem votar. Eu pergunto se algum senhor deputado ou alguma força política quer assessorar ou assistir aos... Diga. A lista... Desculpem lá, eu não vi o boletim. Deixem-me ver, eu não vi. Espera aí, deixem-me ver.
Está bem, mas eu vou já verificar, não pode ser, não pode ser. É evidente. Eu não verifiquei os votos aos senhores deputados, como podem imaginar, eu não estava em funções. Como sabe, eu não estava em funções e, portanto, eu não pude verificar. Está a ser distribuído um voto que diz lista A com um quadradinho. Naturalmente, os senhores deputados têm 3 votos à vossa disposição. O sim, eu peço para porem um S. O não, peço para porem um N. E se quiserem votar em branco, não põem nada. A abstenção é um A. Muito bem. Então, eu peço desculpa, volto a dizer, quem quiser votar a favor tem que pôr um S neste quadrado. Quem quiser votar contra, põe um N de não, sim e não. Quem se quiser abster, põe um A de abstenção. E quem quiser votar branco, não põe nada. Será o voto contabilizado como voto branco. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há dúvida que ter sido Presidente desta Assembleia lhe dá muita vantagem sobre nós. Eu acho mais fácil, nós não vamos estar aqui a ver se há algum risquinho para fora do quadrado ou não. É mais fácil fazerem letra dentro do quadrado. Façam a letra dentro do quadrado, acho que é mais fácil. Não se ponham a desenhar mais quadrados, que isso torna mais difícil o apuramento. Peço para porem dentro do quadrado. A votação não é nominal, Sr. Deputado. Não é nominal, só se for requerida. Ou se houver empate. Eu já pedi se queriam escrutinar, mas eu vou voltar a chamar. Deixe-os votar primeiro. Ó, Cidália, deixe-os votar primeiro. Deixe-os votar primeiro. Só se houver empate é que é nominal. Não é nominal. Eu tive a ver isso com um bocadinho de cuidado. Se houver empate tem que ser simples, tem que ser secreta. Já fomos chamados hoje. Opa. Não, há muita discussão legal sobre isso, se podemos constituir grupo ou não. Eu vou propor no regimento que seja o grupo dos deputados sem grupo, mas não tem os mesmos poderes que os outros. Mas pronto, ok. Eu só fiz a correção porque eu sei que é um ponto muito sensível, desculpe. Com o apuramento, sim. Eu queria fazer uma referência aos presidentes falecidos desta casa e termino a sessão com isso. Fazer uma referência portanto, o primeiro foi o Rui Pedro, o segundo foi o Rei Afonso, o terceiro foi o Saramago e o quarto o João Amaral. Só por uma questão disso. E dizer depois, assim que tenha a indicação dos grupos, que convocarei uma conferência dos representantes. Diga. Nós vamos. Agora só fiquei só eu, mas vou ficar com a mesma sala. Vou ficar com a mesma sala, é mais simples. Eu arranjo mais 2 salas lá em cima para as forças políticas novas que entram. E vou manter toda a gente no mesmo sítio, que acho que é de maneira mais simples. Mas era outra coisa que eu queria perguntar. Agora vamos reduzir a questão dos assessores, eventualmente. Mas isso depois falamos com vocês. Pois eu sei, mas porque não conseguimos. Temos 4 grupos de um deputado só. E portanto, depois falo convosco. Não podemos dizer, aliás, tem que ser a Assembleia de eu sei. Mas repare, temos os grupos. O número de grupos é o mesmo. Não é mais, aumenta. Aumenta porque vem o senhor deputado do Parque das Nações. Vamos ter mais uma força política. Vem por inerência. Está bem, mas vem. E temos menos deputados. E, portanto, com mais qual é o número que pensam? Isso agora temos que falar convosco para ver. Temos que trocar impressões. Eu não quero fazer proposta nenhuma sem ouvir primeiro as pessoas, que podem ter compromissos.
é que nós temos Há sempre, para o trabalho. há sempre a possibilidade de subdividir contrato, não é? Isso há sempre, há sempre a possibilidade de eles ganharem menos, mas continuar nos mesmos, mas ganhando o mesmo que um ganharia. Isso há sempre essa possibilidade. Mas vamos falar. Eu não tenho posição fechada sobre isso. O que eu acho é que a Assembleia tendo menos deputados e tendo mais forças políticas não faz sentido. A uma certa altura é desequilíbrio. É uma questão de trabalho. Nós temos um que é residado à Câmara. Certo. Não, mas podemos estudar a solução, Sr. Deputado. Mas eu tenho que perguntar para a Constituição. É só uma carta a Pois, mim. mas até quando é que... Quando quiserem, o mais depressa possível, para poder convocar os grupos. Vou tentar fazer É muito isso na simples. sexta-feira. É muito simples. Porque amanhã já lhe Pronto, ok. seja- É só para eu saber quem é o representante para poder chamar. O representante sou eu. Pronto. É que senão não posso convocar a conferência de representantes. Claro, compreendo perfeitamente. Pronto, é isso. Obrigado. Muito obrigada. Diga, meu Presidente. Esta eleição, se o PC quiser, vamos ter que repetir. Não. Por causa do último voto. Não, se alguém impugnar, a gente repete, mas foi aqui clarificado como é que se votava. Pronto. Tenho, mas ouça, eu não estava ainda em funções, portanto não tinha autoridade para dizer aos serviços, mostrem-me o que é que vão fazer. Portanto, fizeram como sempre fizeram. Foi um lapso. Não faz mal. Ok. Obrigada. Pode pedir ali, se não se importa. É. Eu também tenho que votar. Eu também tenho que votar, não é? Para acompanhar o escrutínio, senhores deputados presentes na sala, pedi a vossa atenção. Solicito 2 senhores deputados voluntários para acompanhar o escrutínio dos votos. Quem é que se oferece? Sr. Deputada Margarida Martins oferece-se para acompanhar o escrutínio. Do outro lado do espectro político, não, eu pedi agora do outro lado, para termos escrutinadores diferentes. A Sra. Deputada Margarida Martins, eleita pelo partido, está na Junta de Freguesia pelo Partido Socialista. Pergunto se alguém de outro espectro político está disponível para assistir ao escrutínio. Sr. Presidente, ajude lá isso para a gente. Ofereça-se para o escrutínio. Sim. Pronto, já temos 2 senhores deputados, um do PS e um do PSD. Não sei se algum dos partidos mais pequenos quer também acompanhar o escrutínio. Senhor Deputado, não deviam ser eles a escrutinar, mas eu pedi voluntários, ninguém se ofereceu. Eu ouvi. Os senhores deputados dos partidos mais pequenos e que não concordaram com a lista querem acompanhar o escrutínio? Ou se ninguém se pronuncia, presumimos que confiam nos serviços da... Desculpe, agora já começou. Agora o trabalho já começou.
Senhores deputados, o escrutínio está apurado e concluído. Foram recebidos 73 votos na urna. Há 2 senhores deputados que não votaram, não estavam presentes. Há 48 sims, há 18 nãos, 4 votos nulos, 2 votos de abstenção e 1 voto branco. Portanto, declaro eleita a lista A, que foi proposta. E antes de encerrar a sessão, pergunto se algum senhor deputado quer usar a palavra. Sim, quer a repetição de 48 votos sim, 18 votos não, 4 nulos, 2 abstenções e 1 voto em branco. Senhor deputado, faça favor. Eu penso que as declarações de voto em urna, voto secreto, não costumam ter declarações de voto, mas o senhor deputado pode pedir a palavra, com certeza, mas não para uma declaração de voto. Peço a palavra. É só deputados do PCP na Assembleia, naturalmente. Excelentíssima Senhora Presidente, o grupo de deputados do PCP na Assembleia Municipal votou contra a proposta de constituição da mesa da Assembleia Municipal, visto que a sua composição se afasta da tradição democrática desta Casa, na medida em que não é garantida uma composição multipartidária em que as 3 principais forças políticas estejam representadas. O PCP sempre defendeu a composição pluripartidária, de tal modo que no passado recusámos ser a única força a acompanhar a presidência, quer da situação da força vencedora ser do PS, quer do PSD. A proposta de composição apresentada é um lamentável recuo democrático, segundo a nossa opinião, e não prestigia o órgão mesa da Assembleia Municipal, o grupo de deputados do PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar da palavra? Ficará registado na ata. Se mais ninguém quer usar da palavra, senhores deputados, eu queria deixar aqui umas palavras finais. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente a confiança que recebi da maioria da Assembleia, e em democracia a maioria determina a vontade do coletivo, como sabem. Agradecer essa confiança, tanto eu como os meus colegas de mesa iremos procurar estar à altura das responsabilidades que temos. É uma Assembleia com uma composição diferente das anteriores, temos mais forças políticas, temos deputados que chegam pela primeira vez, temos desafios importantes na nossa frente e, portanto, espero que realmente estar à altura daquilo que será necessário nesta Assembleia e estar à altura daquilo que a Assembleia Municipal de Lisboa merece, reconhecendo o direito do Partido Comunista a ter a opinião que expressou, naturalmente. Queria, pela minha parte, dizer que não nos esquecemos, os eleitos nesta lista para a mesa da Assembleia, não nos esquecemos dos exemplos que foram dados por todos os anteriores presidentes desta Casa. E queria muito, particularmente hoje, citar aqueles que já não estão entre nós. Citar o Raul Rego, que foi o primeiro Presidente da Assembleia Municipal, lembrar o Correia Afonso, o Luís Correia Afonso, que foi também, durante muitos anos, Presidente da Assembleia Municipal e uma figura do Partido Social Democrata da construção da democracia, citar o José Saramago, que foi, embora durante um curto período de tempo, também e com grande prestígio para a cidade, Presidente da Assembleia Municipal, e citar o João Amaral, que foi também muitos anos Presidente desta Casa e também emprestou à Assembleia Municipal um grande dinamismo. Naturalmente temos entre nós, felizmente ainda, os outros 2 Presidentes, que muito com humildade democrática são neste momento simplesmente deputados, o Sr. Deputado Modesto Navarro e a Sra. Deputada Simoneta Afonso, e espero que a mesa possa beneficiar do conhecimento que tiveram e da experiência que adquiriram e, portanto, pela minha parte, era isto que queria deixar. Temos realmente tradições democráticas que não podemos desonrar. A tradição de serem 3 forças políticas não está escrita em lado nenhum, é uma questão política. Hoje inicia-se uma nova tradição, veremos a onde ela nos conduzirá, mas o importante é cumprir as regras regimentais, cumprir a lei e estarem todos como estão, com a legitimidade que têm, terem sido eleitos pelo voto popular. Senhores deputados, um bom mandato e a mesa está à vossa disposição.